De pé, abrace com a palavra de Deus. Não é homem de Deus que sustenta, não é homem de Deus que edifica, mas sim a palavra de Deus que edifica. Todavia, nesta noite, nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver o chamado de Abraão na terra dos viventes. Abraão tem chamado específico, um chamado protegido, guardado, independente de Deus. Nesta noite, dê valor o teu chamado. Se Deus te chamou para uma boa obra, é tempo de você acreditar que Deus é fiel para realizar na tua vida. Quem nos chamou para a boa obra é o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus chama alguém na terra para fazer a diferença, Ele tem que fazer a diferença. O Deus de Abraão, Ele sabe fazer história. Entenda hoje na tua vida que nós somos um povo que tem história. Todavia a nossa história está guardada por Deus, protegida por Deus, edificada por Deus. A história de Abraão é uma história edificante, é uma história abençoadora, é uma história que tem vida, é uma história que marca na face da terra. Nós entendemos que na terra de Abraão, Deus olha para a terra de Abraão e vê que é uma terra de idolatria, é uma terra que contém Deus, é uma terra que o povo está voltando para os deuses de madeira, para os deuses de barro, para os deuses que não têm vida, que não edifica. Mas nós entendemos que na história do homem, todavia, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, de edificar. Nós entendemos que Abraão, ele tem a sua vida marcada. O seu pai terá, ele tem uma história longa. Nós entendemos que todo homem tem uma família. Abraão faz parte da família de Terá. Só que Terá constrói objetos de madeira, constrói Deus de madeira, Deus que não tem utilidade, que não tem vida. Só que o nosso Deus olha para a terra de Terá e vê Abraão, vê Naó e vê Arã. Sabe o que é que nós entendemos, igreja? Que dentro de uma família, Deus tem as suas maneiras como trabalhar, como edificar. Sabe o que é que nós aprendemos aqui hoje? Que o nosso Deus, Ele vai fazer uma história extraordinária, que é a história de Abraão. Entenda no período que essa mensagem há de acontecer, há de percorrer, nós vamos ver que essa história é uma história que marca. Abraão vai ter que sair da sua terra de Natal. Abraão vai ter que sair da sua terra de Natal. Sabe o que é que nós entendemos? Quando Deus entra na vida de um homem, se é necessário, nós temos que deixar a nossa terra de lado, nós temos que deixar a nossa família de lado, nós temos que deixar aquilo que está nos apegando, que está nos atrapalhando, deixar de lado. Glória a Deus. Só que Deus olha para a família de Abraão e vê seu pai Terá. Só que Abraão, ele nasce na terra da incredulidade, na terra que os homens são incrédulos, na terra que a criação está voltada para o ciclo. E o nosso Deus, que é Deus de história, não aceita que a criação venha abraçar com o ciclo. Todavia, Deus quer preservar alguém da casa de Terá. Deus quer preservar alguém da casa de Terá. Entenda hoje, se Deus quer preservar alguém da tua casa,
entendemos, igreja, que uma terra onde a incredulidade predomina e manda e domina, Deus está dizendo: ei, na terra que o homem pensa que Deus não vai trabalhar, Deus trabalha. Deus trabalhou na terra de Abraão, mostrando para Terá: eu posso sobre a tua família, eu posso sobre a tua casa, eu posso sobre os teus. A idolatria para Deus não é nada, a incredulidade para Deus não é nada, a dureza de coração para Deus não é nada. Glória a Deus. Só que o chamado de Abraão é um chamado poderoso. Chamado é este, que é mais forte do que a sua terra de nascimento. Chamado é este, que é mais forte do que a casa do seu pai. Chamado é este, que é mais forte do que a sua parentela. Chamado é este, que é mais forte do que os seus. Sabe o que é que nós entendemos, igreja? Que o homem de Deus, que o amigo de Deus, que Abraão não está preso à sua terra. Pelo amor de Deus, não fica preso à tua terra, não fica preso à condição dos teus olhos que você vê. Deus está dizendo: ei, não te prenda pelo que você vê, não te prenda pela situação que aconteça na terra, não te prenda pelo que o mundo está te mostrando, porque o chamado de Deus na vida de Abraão é coisa extraordinária. Aleluia. Só que o chamado de Deus na vida de Abraão é romper, é andar e não ficar paralisado. Sabe o que é que nós entendemos? Que todo chamado de um homem de Deus não é preso. O nosso chamado é prevalecer sempre na verdade, prevalecer sempre na razão da palavra, prevalecer sempre na razão de Deus, prevalecer sempre na razão do Espírito, prevalecer sempre na razão que Deus determinou sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Só que nós olhamos que Abraão, ele tem que sair da terra dos caldeus. Nesta terra não tem crescimento para ele, nesta terra não tem vitória para ele, nesta terra não tem honra para ele, nesta terra não tem destaque para ele, nesta terra não tem nada para Abraão se gloriar. Só que nós entendemos que Abraão, ele não está preso à terra do seu nascimento. Aleluia. Deus faz Abraão deixa a terra do seu nascimento, deixa a terra do seu nascimento, deixar, porque Deus fala: Abraão, na sua obediência, no seu temor, na sua honra, na sua intimidade, ele deixou a sua terra. Sabe por quê, igreja? Porque a terra de Abraão não é a terra boa, a terra de Abraão não é a terra do seu sonho, não é a terra da sua promessa, não é a terra que Deus determinou para ele crescer, não é a terra que Deus determinou para ele dar fruto, não é a terra que Deus determinou para ele fazer a diferença. Glória a Deus. Só que Deus olha para Abraão e fala: eu te mostrarei a terra que tens que ir. Sabe o que é que nós aprendemos aqui, igreja? Que a terra de Abraão, do seu nascimento, é uma terra que não tem honra para ele. Esta
Só que a terra de Deus supera a terra de Abraão. A terra de Deus supera a parentela de Abraão. A terra de Deus supera os parentes de Abraão. A terra de Deus supera a terra de Terá. A terra de Deus dá convicção para Abraão marchar, para Abraão romper, para Abraão prevalecer e de encontro até a terra da promessa. E nesta noite não para, porque Deus é que tem nos dado a força para prevalecer sempre avante, caminhando no caminho de Deus. Aleluia. Só que a terra que Deus mostra é terra que Deus surpreende o homem. Aleluia. Deus quer nos surpreender nesta noite. Glória a Para ter Deus. surpresa de Deus, é necessário lhe obedecer. Para ter surpresa de Deus, é necessário ser fiel. Para ter surpresa de Deus, é necessário andar com Ele. É necessário temer Ele. É necessário respeitar todavia na terra o Deus de Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Só que as promessas de Deus está surgindo, está fluindo, está chegando na vida de Abraão. Abraão estava preso na terra de Terá, seu pai. Só que o povo de Deus não fica preso à terra do seu nascimento. Deus está dizendo: Abraão, é necessário romper. Abraão, é necessário andar. Abraão, é necessário sair da terra da idolatria para as minhas promessas realizar na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos qual é a terra que Aleluia. estamos caminhando, se é a terra da promessa ou se é a terra da idolatria. Abraão, ele abraça com seu chamado. Abraão, ele está rompendo, ele está indo até a terra que Deus lhe mostrará. Abraão tem igreja como exemplo e admiração, a voz do Todo-Poderoso que está direcionando Abraão a romper continuamente, caminhando para o sul até a terra da promessa. É Deus. Aleluia. E Deus tem nos orientado. Fique com a palavra, ame a palavra, te deleita na palavra, fale comigo na razão da palavra. Todavia, o homem de Deus, a mulher de Deus, só tem a vitória pelo poder da palavra. É a palavra de Deus que nos surpreende na terra. Aleluia. Todo mundo que quer ter um bom chamado, que quer ter honra no seu chamado, tem que ser direcionado por Deus. E Deus nos dá direção. Olha o que Deus fala para Abraão: farei de ti uma grande nação. Até quando Abraão está na terra dos caldeus, ele não tem esta promessa, ele não escuta esta promessa. Quando ele começa a romper, andar, Deus declara a Abraão: farei de ti uma grande nação e te abençoarei grandemente. Sabe o que é que entendemos? E Deus declara: e o teu nome engrandecerei. Sabe o que é que Deus faz? É, Abraão, na tua caminhada, é eu que me encarrego de engrandecer o teu nome. Sabe o que é que entendemos, igreja? Que o nome de Deus, para ganhar honra do seu nome,
sustenta da terra. Glória a Deus, aleluia. Quem te sustenta sou eu, Abraão. Se alguém te abençoar, serás abençoado. Se alguém te amaldiçoar, eu, como Deus, eu, como Criador, eu, como Senhor do princípio, como Senhor da criação, me encarrego a amaldiçoar quem te amaldiçoou. Aleluias. Só que nós entendemos, igreja, que a todo tempo Deus está dizendo: Abraão, sou contigo, sou o teu sustento, sou o teu alimento, sou a tua estrutura, sou o teu Senhor, que estou sempre à tua frente, te dando a direção. E no tempo que nós estamos vivendo, é a palavra de Deus que nos dá a direção. Só que nós olhamos, igreja, que as promessas de Deus estão vindo na vida de Abraão. E o Pai declara: bendita todas as famílias da terra. O nome de Abraão começa a crescer, começa a ganhar força, começa a ganhar destaque, começa a ganhar honra. Deus está dizendo: Abraão, toda a família da terra, nos quatro cantos da terra, todo homem, toda mulher é bendito para a honra e glória do meu reino. Mas é no teu nome, Abraão. Glória a Deus, aleluias. Aí Deus nos mostra: temos que honrar o nosso chamado. O que é que tem nos segurado para o nosso ser não exercer o nosso chamado? O que é que está nos prendendo para não ouvir a voz de Deus? O que é que está nos sufocando para não ouvir a voz de Deus? Deus está dizendo: ei, o teu chamado vai ganhar força quando você começar a correr, começar a andar. Aleluia. Abraão, ele é obediente. Ele pega a sua obediência. Eu começo a andar com Deus. Glória a Pega a Deus, sua obediência. Eu começo a andar com Deus. Sabe o que é que nós entendemos, igreja? Que este chamado vem acontecer na vida de Abraão com 75 anos de idade. Abraão não está preso à idade. Chamado de um homem não é preso pela sua idade. Seu chamado não é preso pela sua história. O seu chamado tem a força, é pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, pela ordem de Deus, pelo decreto de Deus, pela ordenança de Deus, pelo amor de Deus. Teu chamado a cada dia, acredita no teu chamado, dê valor no teu chamado. Glória a Deus, aleluias. De eternidade a eternidade, iremos saber que Abraão é o nosso pai da fé. De eternidade a eternidade, iremos saber que Abraão é amigo de Deus. De eternidade a eternidade, iremos saber que Abraão deu ouvido à voz de Deus. A idolatria não para a voz de Deus. A incredulidade na terra não para a voz de Deus. Ninguém na terra, nada na terra pode parar a voz de Deus. A voz de Deus alcançou Abraão para mudar a sua história. No chamado de Abraão, Deus encontrou algo para preservar a semente de terra. Abraão é filho de
terá. E Deus está dizendo: ei, não é a idolatria que vai acabar com a família de Abraão, não é a idolatria que vai tirar a esperança desta família, não é a idolatria que vai acabar com este nome. E Deus está dizendo: ei, em meio à incredulidade, em meio à idolatria, Deus é Deus que sabe trabalhar. Aleluia. Deus, quando quer mudar a história de homem, igreja, Ele não quer saber se está na terra da idolatria, se está na terra da prostituição, se está na terra que o homem derrama sangue, se está na terra da ilusão. Deus está dizendo: ei, o meu chamado supera todas as coisas na terra. Glória a Deus. Nós Aleluia. olhamos e o nosso Deus faz Abraão partir. Partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Só que o chamado de Abraão traz o livramento para os seus familiares. Nosso chamado pode trazer livramento para alguém. Chamado de Abraão dá crescimento ao seu sobrinho Ló. Também o nosso chamado dá crescimento à nossa família, os nossos familiares. Deus diz: ei, eu vou guardar a semente de Terá e também vou guardar o neto de Terá através do chamado de Abraão. Só que nós entendemos que Abraão, o homem que anda na obediência de Deus, ele não quer o melhor para ele só. Ele também traz o seu sobrinho Ló. Nós entendemos que no nosso chamado nós temos que trazer alguém. No nosso chamado nós não estamos andando só. Tem alguém nos fazendo companhia, tem alguém nos acompanhando, tem alguém nos observando, tem alguém contemplando os nossos passos. E Deus tem olhado para a nossa vida e nos mostrado que o nosso chamado tem alguém que está observando, tem alguém que está nos olhando, tem alguém que está sendo abençoado pelo chamado de Abraão. Aleluia. Só que é uma honra para Abraão sustentar o seu sobrinho. Entenda hoje: se tem alguém andando contigo, ajude. Se tem alguém andando contigo, deixa ele andar, que Deus vai dar o crescimento por dois. Glória a Deus vai Deus. fazer milagre no meio dos dois. Sabe o que é que aprendemos, igreja? Que Abraão é um homem abençoado por Deus, e a esperança de Abraão acompanhou o seu sobrinho Ló. Glória a Deus. Aleluias. Abraão sai da terra do seu pai Terá, mas ele sai acompanhado pelo seu sobrinho Ló. Que honra, hein? Que honra! Deus diz: Abraão, sai desta terra da incredulidade. Vai sair só? Não. Vai sair acompanhado? Sim. Vai trazer bênção? Sim. Vai trazer honra? Sim. Vai chegar à terra da promessa, com a conquista de Deus, com a vitória de Deus, com o espaço sustentado por Deus. Sim. Aleluias. Só que nós entendemos que na terra de Uz, caldeus, não só está Abraão e Ló, está Abraão com a sua esposa Saraia e Ló, o seu sobrinho.
Sabe o que é que nós aprendemos, igreja? Que o nosso Deus foi com ele e tinha Abraão 75 anos de idade. Nós entendemos, igreja, que a idade não pode prender o homem. Aleluias. Só que nós olhamos e os bens que havia adquirido e os servos comprados em Harã e foram para a terra de Canaã e lá chegaram. Versículo 6: passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o cavalo de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra, estavam os cananeus na terra que Deus determinou para Abraão andar e passar. É na terra dos cananeus, é na terra dos estrangeiros que o Deus de Abraão declarou a Abraão: esta terra eu te darei. Glória a Deus. Só que aqui tem algo. Para desta terra tem que marchar. Para desta terra tem que romper. Para desta terra tem que deixar a idolatria, tem que deixar a terra do seu nascimento e abraçar com a terra de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Nós temos abraçado com a terra de Deus, ou ainda estamos na terra da idolatria? Terra da idolatria é a terra do velho homem. Terra da idolatria é a terra do medo. Terra da idolatria é a terra da escravidão. Terra da idolatria é a terra que o mundo reina. Terra da idolatria é a terra que o diabo prevalece. Mas a terra que Deus mostra é a terra da liberdade. Glória a Deus. Só que o nosso Deus vem dando crescimento. Abraão, versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra, Abraão. Ele ficou ali montado, o Senhor que lhe apareceu. Sabe o que é que nós entendemos, igreja? Que na terra de Siquém Deus apareceu a Abraão, e ali Abraão levantou um altar. Sabe o que é levantar um altar? Levantar um altar é ter compromisso com Deus. Abraão levantou um altar, e nesse altar tem que ter intimidade. Nesse altar tem que ter louvor. Nesse altar tem que ter honra. Nesse altar tem que ter intimidade com Deus. Nesse altar tem que reverenciar Deus. Nesse altar tem que ter Deus como princípio. Glória a Deus. Aleluia. Abraão, para cumprir, consultava Deus neste altar. Abraão, para ir bem, consultava Deus no altar. Abraão, para ter a resposta, consultava Deus no altar. Abraão, para receber o milagre, para receber o destaque, ele estava com a sua vida voltada para Deus. Glória a Deus. O chamado de Abraão é um chamado que tem altar. Se você quer caminhar aí bem, teu altar, nosso altar tem que estar bem com Deus. Altar é uma vida espiritual com Deus, é uma vida de intimidade com Deus. Abraão, ele pedia a direção a Deus: posso ir, Senhor? Posso romper? Posso marchar? Posso liderar a minha família? Aleluia. A família que tem altar tem a honra de Deus. A família que tem altar tem a força de Deus. A família que tem altar, a sua história
vai levantando altar, porque o Senhor aparecerá até ele. E quando Deus aparece até o homem, igreja, o homem tem que fazer altar. E quando Deus nos mostra algo, nos dá uma visão, nos dá um sonho, fala conosco, o nosso ser desperta, vem da parte de Deus o ânimo, vem da parte de Deus o vigor, vem da parte de Deus o refrigério, vem da parte de Deus o temor, vem da parte de Deus força para romper e fazer a diferença na terra. Glória a Deus. Aleluia. Só que nós olhamos, igreja, dali passou para o monte, a oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente de Ai, e aí oriente também ali, e ficou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Glória a Deus. É lugar de invocar o único Senhor que tem um nome que está acima de todo nome, que tem uma essência que está acima de toda essência. O Senhor que Abraão invocou é um Senhor que é incomparável, é um Senhor que é insondável, é um Senhor que é terrível, é um Senhor que pode todas as coisas. E nesta noite este Senhor pode quebrar as prisões por amor da nossa alma, pode quebrar as cadeias por amor da nossa alma, pode fazer o adversário bater de retirada por 7 caminhos por amor da nossa alma. Aleluia. Só que invocar o nome do Senhor é ter altar. Como é que está o teu altar perante Deus? Como é que está a tua vida perante Deus? Como é que está a tua trajetória? A nossa trajetória, a nossa caminhada perante Deus? Como é que está? Versículo 9. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Abraão, ele não deixou o caminho que Deus lhe chamou. Nunca deixe o caminho da promessa, nunca deixe o caminho da honra, nunca deixe o caminho da providência, nunca deixe o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é um caminho que conduz ao homem, que conduz à criação até a promessa, que até a promessa realizada fique no caminho de Deus. Glória a Deus. Só que o caminho de Abraão é um caminho de santidade. O caminho de Abraão é um caminho de verdade. O caminho de Abraão é um caminho dado por Deus. Glória a Deus. Entenda que a trajetória de Abraão na terra dos caldeus seria uma trajetória perdida, fracassada, ilusão, presa até mesmo pela idolatria. Mas na terra da idolatria Deus determinou: achei Abraão e coloquei ele no caminho da promessa. Entenda hoje que o nosso chamado está preso à direção de Deus. Glória a Deus. Peça lá na igreja que fique de pé. Quantos podem falar comigo? O chamado de Deus O chamado de Deus prevalece ainda prevalece na ainda nossa na vida. nossa vida. Este chamado Este chamado está acima está acima da idolatria, da idolatria, acima acima da embriaguez, da embriaguez, acima acima da corrupção,
corrupção, acima da força satânica. força O nosso o chamado nosso chamado é sustentado é sustentado pelo Deus vivo, pelo Deus que vivo, é o Senhor que é o Senhor da promessa. da promessa. Eu agradeço Glória a Deus. por essa oportunidade. A palavra de Deus hoje é: nunca troque o teu chamado. Abraão não trocou o chamado dele. Abraão não negociou o chamado dele. Abraão não apoiou o seu chamado com palavra humana. O que fez o chamado de Abraão ser apoiado, engrandecido e ficar de pé foi a voz de Deus. Aleluia. A voz de Deus sustentou o chamado de Abraão. Entenda nesta noite: Deus tem te sustentado. É na razão da palavra. Deus tem te sustentado. É na razão do Espírito. Deus tem te sustentado. É na razão do seu primogênito. A palavra de Deus é que sustenta o nosso chamado. E nesta noite venho eu declarar, pelo poder da palavra de Deus, o que tem nos sustentado é o chamado de Deus. E quando Deus chama o homem, chama a mulher, Ele sustenta. Deus tem sustentado. Eu sei que Deus tem sustentado o meu chamado, chamado da minha esposa. Eu sei que todos que pregam a palavra de Deus, que tem um novo canto de Deus, que louva a Deus, que intercede, que faz a diferença, que faz o ID, é Deus que sustenta. Eu quero lhes falar que o nosso chamado não é chamado pelo homem, é chamado por Deus. Porque quem pensa que o seu chamado é chamado pelo homem, vai ficar preso pelo homem, dependente do homem. Eu tenho certeza que o Deus de Abraão, que o chamou e deu a condição de ele romper na face da terra, fazendo a diferença, é o Deus Todo-Poderoso que tem o